Bom, boa noite, presidente Bruno, boa noite a todos os companheiros. Agradecer a Eduarda por ter aceito o nosso convite. A Eduarda, ela é farmacêutica, bioquímica e homeopata. Ela é que montou a farmácia Alecrim, que hoje fica ali na esquina do Mercado Municipal. Ela é que deu início aí a essa farmácia aqui em São Manuel alguns anos atrás. Aí depois ela fez uma pós-graduação em saúde, corpo e mente, onde ela teve contato com essa linha de yoga que ela trabalha atualmente. Aí ela fez uma formação em yoga terapia nos Estados Unidos e direcionou todo o seu trabalho a essa linha de trabalho yoga terapia desde 2016. Então é mais sobre isso que ela vai estar contando um pouquinho para nós hoje, como que é o trabalho e também abrindo para a gente fazer perguntas e participar. É só isso. Eduardo, fica aberta a palavra para você e mais uma vez, obrigada pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Agora deu. Vocês estão me vendo? Agora sim. Obrigada. Vamos ver se continua assim. Problemas tecnológicos. Eu sempre brinco que quando o problema é tecnológico, o problema é a pecinha que está à frente da tecnologia que dá problema. Bem, vamos começar então. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui me ouvindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês nesse momento. Eu gostaria de parabenizar. Oi? Tá tudo ok? Sim. Tudo ok, sim. Pode continuar, Duda. Eu gostaria de parabenizar a esses encontros, né, que são super bem-vindos para que a gente mantenha realmente essa sensação de vínculo que é tão importante nesse momento. E é um prazer e uma alegria realmente falar de yoga, porque falar de yoga é falar da minha profissão, mas é também falar da minha busca por saúde e equilíbrio emocional a vida toda, né? Como ela me apresentou, eu sou farmacêutica e essa busca por saúde antes da doença sempre foi muito vivo dentro de mim. Eu me lembro que no começo da profissão eu via as pessoas tomando 10 medicamentos por dia e ficando cada vez mais doentes, e isso sempre foi um motivo do qual eu não me conformava, e eu sempre pensava, tem que ter um plano B aí nessa história, né? E ao longo desse caminho, não tem como a gente não olhar para as nossas emoções. Porque a saúde física, ela está relacionada com a nossa saúde emocional. Então, a pergunta que eu faço para cada pessoa que está me ouvindo nesse momento é: quem de nós não gostaria de saber lidar um pouco mais com as emoções? Todos nós aqui já passamos por situações de estresse, de ansiedade, talvez de uma tristeza um pouco maior. E o quanto, quando nós estamos passando por essas situações, essas emoções nos dominam. Parece que nós somos aquilo naquele momento. Quando nós estamos muito ansiosos, parece que nós somos a ansiedade, né? Quando sentimos muita tristeza, parece que nós somos aquilo e que dificilmente a gente consegue, naquele momento que a emoção está muito intensa, a gente consegue enxergar outros pontos de vista, né? Então, baseado nessa questão e nesse momento do qual a gente precisa muito de equilíbrio emocional, que eu me sinto feliz por poder estar aqui falando com vocês sobre um assunto que hoje em dia já é mais difundido, né? Mas que ainda é muito polêmico, porque quando a gente fala de yoga chegou no Ocidente de uma maneira talvez um pouco distorcida, né? Então a gente olha para o yoga com essas posturas lindas, mirabolantes, as pessoas ficando de ponta cabeça, e a gente tem essa visão do yoga, né?
E eu sempre brinco com as pessoas, quando eu falo que eu sou professora de yoga, as pessoas fazem uma cara, às vezes, um pouco curiosa, e eu falo que ou as pessoas ficam imaginando que eu fico de ponta cabeça o dia todo, que eu fico meditando o dia todo, e na verdade não é bem por aí, né? Quando eu digo que o yoga chegou no Ocidente de uma maneira distorcida por essas posturas mirabolantes, é que a gente pode olhar para o yoga de várias formas, de várias frentes, na verdade, né? A grande maioria das pessoas olha para o yoga como uma atividade física. E sim, existe um movimento corporal, mas existe um porquê por trás dos movimentos corporais. Então, a base do meu trabalho foi achar uma linha que trabalhasse o nosso equilíbrio bioquímico. E através das nossas glândulas, das nossas secreções glandulares mais harmonizadas, a gente consegue um maior controle emocional. Então, essa é a base. Hoje em dia, a ciência vem trazendo a nível de comprovação científica o quanto as práticas têm um efeito neurofisiológico no nosso corpo, que é o que, na verdade, os grandes mestres de yoga já falavam há muito tempo. Mas o lado bom de toda essa história é que nós conseguimos esses efeitos com posturas simples, fáceis e com pouco tempo por dia, tá? Às vezes 10 minutos, 15 minutos de uma prática de respiração, de uma prática talvez às vezes de uma postura simples, também traz esse efeito bioquímico, também traz esse efeito neurofisiológico no nosso corpo. Então, quando a gente pensa nessa linha de yoga que trabalha essas posturas, né, acro yoga, essas posturas mais que são lindas, na verdade, mas que impedem a grande maioria das pessoas de olhar para aquilo e falar: não, eu não quero fazer isso porque eu não consigo, ou porque realmente não tem vontade de fazer um trabalho corporal tão intenso. E daí eu percebo que num primeiro momento, isso afasta uma gama de pessoas muito grande, né? Um outro ponto que eu gosto de colocar é que o yoga trabalha os 3 níveis do ser humano, né? O físico, o mental e o espiritual. E do qual, sim, a gente pode dividir por etapas. O foco do meu trabalho acaba sendo o físico e o emocional. Mais o emocional, na verdade, né? Então, existem muitas confusões no aspecto de que, eu não vou fazer o yoga porque o yoga é uma religião, e na verdade não, né? O yoga trabalha o desenvolvimento do ser humano como um todo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar para vocês no primeiro momento. E voltando para essa linha de yoga que eu trabalho, o foco é equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico e um sistema nervoso mais resiliente. Então, o que é isso? Com práticas simples, nós conseguimos trazer o nosso corpo para uma resposta de relaxamento do qual nós conseguimos lidar com as situações estressantes ao longo do dia. Então, não tem problema a gente passar por situações desafiadoras. Nós, como seres humanos, sempre vamos estar passando. Nesse momento, a vida está nos convidando para um baita desafio aí de lidar com o nosso medo, com ansiedade, com uma série de demandas que está acontecendo. E não tem problema, isso faz parte da vida. O problema é qual? É que dentro de 24 horas, se a gente ficar só estressado, nós estamos envenenando o nosso sistema com todos os hormônios que são liberados por esse excesso de estresse, por esse excesso de preocupação, por esse excesso de estímulo mesmo, né? De medo, enfim, por esse excesso hormonal que acontece.
o cortisol, na verdade, quando é crônico, que é liberado, e é isso que vai envenenando todo o nosso sistema, tá? Então, como reverter isso? É o que eu tô falando para vocês. 10 minutos, 15 minutos por dia que a gente volte à nossa resposta de relaxamento, isso é extremamente benéfico. E isso é tão benéfico que faz modificações cerebrais. É como se fosse, eu gosto de dar esse exemplo, é como se existisse um rio. Oi? Alguém pode escrever para mim ou só falar se tá ok, se tá chegando tudo ok? Tá tudo certo, o áudio e o vídeo. Tudo certo. Tá bem. Ok. Então, assim, que eu estava falando do exemplo do rio. É como se existisse rios mais largos, rios mais estreitos. Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos vão criando conexões neurais para determinadas emoções. Então, quanto mais eu falo que é um ciclo vicioso. Quanto mais a gente desequilibra, vamos dizer assim, quanto mais a gente sente medo, por exemplo, mais nós estamos ativando esse caminho neural para esse tipo de emoção. Quando a gente faz uma prática dessa, nós estamos fortalecendo o caminho reverso, ou seja, tranquilidade, autocuidado, segurança. E é esse caminho que a gente quer alargar. Então, as práticas, num nível só para ficar mais fácil de entendimento, mas as práticas fazem exatamente isso, alargam a nossa capacidade de sentir segurança, de sentir bem-estar, de sentir relaxamento, né? Então, e isso com pouco tempo, às vezes 10 minutos, 15 minutos, a gente já consegue fazer esse efeito neurofisiológico no nosso corpo. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu noto que existe uma resistência muito grande em relação ao yoga, por isso que eu sempre estou perguntando, mas por que yoga não é para você? Né? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando uma pessoa chega até mim. Porque eu falo que hoje eu trabalho com o melhor medicamento que existe no mundo, tanto a nível físico, para que a gente sim tenha mais longevidade, mais flexibilidade, todos os nossos órgãos funcionem de uma maneira mais harmônica e a gente impeça de talvez chegar aí com 60, 70 anos tomando aquele monte de medicamento lá que eu falei no comecinho da minha profissão, né? Que eu via e eu não me conformava com aquilo. Mas também eu falo que é o melhor medicamento para o momento atual, para a nossa vida hoje. Quem de nós, voltando àquela primeira pergunta que eu fiz, quem de nós aqui não quer conseguir controlar um pouquinho mais as emoções? Sentir um pouco, estou sentindo medo. Ok, o que eu faço com isso? Né? O quanto ele me desequilibra? Eu estou ansiosa, o quanto isso me desequilibra? Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, que é, imagina uma tigela com água dentro, né? Quando eu jogo, imagina que eu jogue uma bola dessas de tênis dentro dessa tigela. A água vai espalhar para todos os lados. Quando eu faço essas práticas, é como se eu transformasse o meu sistema, ao invés de água, num pote de óleo. Então, quando eu jogo aquela bola, é claro que vai haver uma movimentação. Nós somos seres humanos e sempre vão haver oscilações das nossas emoções. Eu pratico há 10 anos e sim, continuo sentindo medo, continuo sentindo ansiedade como todos nós. Porém, eu noto que hoje eu já respondo de uma maneira diferente, como eu respondia antigamente. Então, esse óleo, quando a gente recebe esse estímulo da bolinha, ele desequilibra, mas a gente consegue voltar para o eixo de uma maneira muito mais rápida. E isso é o que a gente chama hoje de resiliência, que é um assunto que dentro da psicologia tem sido muito falado e dentro do yoga também. Né?
O que é resiliência? A nossa capacidade de se adaptar aos desafios da vida, utilizando os nossos recursos internos. E quando nós fazemos práticas de respiração, de meditação, de yoga, de movimentos corporais associado à respiração, a gente consegue fazer essa modificação. Então, eu acho que eu fiz um resumo geral para vocês e eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, talvez perguntas, dúvidas, o que impede vocês de começarem, tá? Mas antes de abrir para a pergunta, eu gostaria de convidá-los a experimentar, porque realmente nós aqui do Ocidente não temos o hábito de entrar em contato com a gente mesmo, né? No sentido de que, às vezes, a gente... Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu chego em casa e eu preciso deixar a minha televisão ligada ou o rádio ligado porque eu não gosto do silêncio, né? Por que algumas pessoas, na verdade, não gostam do silêncio? Porque a nossa mente é tão agitada, tão acelerada, e às vezes ela tem um padrão de pensamento que nem sempre é agradável. Mas, se a gente não para ouvir o nosso silêncio, esse ruído mental, ele permanece lá. Só é disfarçado porque nós estamos ouvindo televisão, nós estamos ouvindo uma música, tendo uma conversa, mas esse ruído interno, ele sempre vai estar lá. E quando você para escutar o seu ruído interno, para se perceber, para ver como que você está, como que tá as suas emoções, isso é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, porque a partir do momento que eu estou me escutando, que eu sei o que existe dentro de mim, eu posso tomar decisões diferentes na minha vida, eu posso fazer escolhas diferentes na minha vida. E não precisa ser, nossa, uma decisão muito importante, mas escolha do que eu vou consumir, do que eu vou comer, do que eu vou assistir. Escolhas diferentes na vida, a partir do momento que nós temos essa percepção mais refinada e mais aguçada do que existe dentro de nós. Um exemplo simples disso é quando a gente fica muito tempo no computador, muito tempo nessa mesma posição, às vezes os nossos ombros ficam extremamente tensos e isso dá dor de cabeça, enfim, uma série de coisas. Se eu tenho consciência de como eu estou nesse momento, eu vou endireitar o meu tronco, eu vou relaxar os meus ombros e eu vou estar trabalhando e economizando menos energia para isso. Então, sempre estar em contato consigo mesmo traz benefícios ao longo prazo e também no curto prazo. Eu queria abrir para a pergunta agora para a gente conversar um pouquinho, pode ser? Pode, Duda. Pode sim. O primeiro a fazer a pergunta vai ser o Lucas, pela ordem das inscrições aqui, depois o Flávio e depois a Giza. Que tô cutucando. Então, Lucas, pode perguntar. Bom, para não me alongar muito até, eu posso fazer algumas, passar para os companheiros, depois eu volto, porque às vezes alguma dúvida minha também é deles. Né? Então, só me tira uma curiosidade antes de mais nada. Né? No seu currículo foi lido que você fez um estudo nos Estados Unidos. Onde foi? Foi em Asheville, Carolina do Norte. Eu fiquei 4 meses lá. Logo depois que eu vendi a farmácia, eu fui para lá para me dedicar aos estudos da yogaterapia, que lá fora é muito grande já a associação da medicina com a yogaterapia. Legal, obrigado. Quem me conhece sabe porque eu fiz a pergunta, mas não vou me alongar. Só queria saber onde foi por curiosidade. O que eu queria te perguntar, eu tenho algumas perguntas, como eu falei, eu vou fazer umas 2, depois eu passo o pessoal, depois volto para mim, assim eu não fico tomando muito tempo. Você fez referência a posições mais complexas do yoga, né? Que é o que a gente tem de estereótipo mesmo, que é aquela né, virando ponto cabeça e tal. Isso seria como se fossem fases? Para você chegar nisso, você teria que fazer fases anteriores? E se é o caso, qual vantagem ou desvantagem em fazer essas posições mais avançadas? Tá.
Na verdade, depende do objetivo que você queira, tá? Eu faz 10 anos que pratico e não faço essas posturas mais avançadas. Algumas posturas avançadas, sim, são muito boas. Algumas posturas avançadas ao longo do tempo podem causar um desgaste no seu corpo e eu sempre foco na saúde, né? Então, o que eu faço hoje que vai refletir daqui 30, 40 anos? Até porque eu brinco que tem uma professora de yoga em Nova York que ela tem 103 anos e ela dá aula ainda. Então, eu tenho 41, eu estou só no início da minha carreira. Eu preciso cuidar bastante. Mas é uma diferença por objetivo mesmo. Nós podemos usar o yoga para obter benefício de força, flexibilidade, cardiovascular, como uma outra atividade física, tá? Eu direcionei e eu tenho preferência pessoal por movimentos bem sutis, bem lentos, dos quais não são usuais. A gente não faz esse tipo de movimento numa academia ou numa dança, por exemplo, do qual amplia a sua consciência corporal. Para quê? Para que exatamente isso vá depois no seu dia a dia, como o que eu falei. Eu estou no computador, eu posso relaxar os meus ombros. Eu não preciso ficar assim ou assim corcunda, né? Então, essa consciência corporal vai e mantém a minha saúde física por mais tempo também, tá? Então, dentro da linha que eu trabalho, a gente não trabalha com níveis de postura, tá? A gente trabalha com construção do que o seu corpo é capaz. A gente pode dizer que a diferença de um aluno básico e de um aluno iniciante é que ele faz exatamente a mesma postura, só que com uma consciência corporal completamente diferente. Será que eu respondi o que você queria? Sim, respondeu sim. Obrigado, faz bastante sentido. Aí eu vou fazer mais uma antes de passar para o pessoal, com referência a... Você disse que no início, né, dá para obter muito resultado positivo com pouco tempo, 10, 15 minutos. Existe uma indicação ou uma necessidade de utilizar esse tempo durante um determinado período do dia, ou ele pode ser aplicado a qualquer momento, sei lá, tipo antes de dormir, alguma coisa assim? Em qualquer período do dia que você vai obter os benefícios, tá? Porém, se você fizer de manhã, o seu dia vai decorrer de uma maneira muito mais harmoniosa, tá? Isso, assim, por experiência mesmo testada em mim. O dia que eu faço do dia que eu não faço é diferente. É diferente. Será que deu certo? A gente pode estar fazendo à noite e estar conseguindo dormir melhor, mas qualquer hora do dia, qualquer momento que você consiga encaixar isso é melhor do que não fazer. Ok, agora eu vou passar para o companheiro Flávio fazer a pergunta dele, ou as perguntas. Fala, Bruno, é a Patrícia que tem a... Na verdade, fui eu que perguntei. Na verdade, eu queria só entender qual a diferença de yoga e meditação. E a outra pergunta, acrescentando ao que o Lucas falou, seria essa prática de 10 a 15 minutos. O que a gente poderia, nesse momento agora que estamos em quarentena, o que a gente poderia, nós, assim, que pessoas que nunca fizemos yoga, o que a gente poderia estar trabalhando? Por onde começar? A gente nunca fez yoga, tipo, qual é o início? Ótimo. Foi ótimo as duas perguntas, na verdade. A primeira, ela é um pouco mais complexa para eu estar respondendo, né? Na verdade, assim, a gente divide yoga e meditação, mas tudo é uma coisa só, na verdade. Quando a gente fala em yoga, só para facilitar, seriam os movimentos corporais, tá? Vamos dizer assim, é o que todo mundo fala. E quando a gente fala de meditação, é quando a pessoa senta, fecha os olhos, ou faz uma meditação guiada, ou faz uma prática de respiração. Mas, na verdade, tudo é yoga, tá? Yoga é um sistema de 12 passos, do qual está envolvido
algumas ações éticas perante as outras pessoas e perante a você mesmo, para que você tenha uma mente mais tranquila para poder meditar, tá? Então, eu sempre gosto do exemplo disso quando eu vou falar dos códigos de ética do yoga, é que assim, todo mundo já contou uma mentirinha alguma vez na vida. E quando a gente mente, a nossa mente acelera. Mas e se isso, e se aquilo, e se aquele outro, e aquele outro? Então, isso não contribui para você avançar nos outros passos. Porque você, se sua mente está muito acelerada, você não vai conseguir prestar atenção em você, prestar atenção na sua respiração. Então, é só um exemplo para vocês entenderem o que são. Então, os 2 primeiros passos são algumas condutas que contribuem para que a nossa mente se torne mais equilibrada e harmoniosa. Depois são as práticas de respiração e as práticas de postura, e nós entendemos o yoga como uma prática de postura, e ele representa apenas 12,5% de um sistema, tá? De 8 passos, na verdade, não 12, que eu falei errado. E depois os próximos 4 passos são práticas de meditações mais avançadas. Tudo isso com um objetivo sutil. Yoga significa união, né? União da nossa mente individual com a mente de uma consciência universal, de uma mente mais expandida, tá? Eu acho que é isso num primeiro momento, e se eu não fui clara e alguém teve alguma dúvida em relação a isso que eu falei, também pode fazer mais perguntas. E para quem nunca praticou, nunca fez nada, se vocês quiserem, a gente pode talvez até fazer alguma mini prática aqui de respiração de 5 minutos, tá? Mas eu tenho um canal no YouTube do qual eu tô colocando algumas coisas lá, algumas mini práticas, algumas pequenas posturas, mas eu acho que para quem assim nunca fez nada, talvez seja mais interessante experimentar fazer um relaxamento profundo, tá? Que também eu vou estar digitando aqui para vocês depois, a hora que eu terminar de falar, no meu site vivamentesimples.com tem uma prática de relaxamento profundo guiada por mim, do qual você coloca o seu e-mail e recebe o link. Clicando nesse link, só a primeira vez você tem acesso a esse relaxamento, então você pode depois só acessar a página e já vai direto para o relaxamento. E daí você pode estar fazendo antes de dormir, na hora que acorda, em qualquer momento do dia que você sinta que quer dar uma baixada na bola e prestar um pouquinho na atenção na respiração. E isso traz, o relaxamento profundo traz uma série de benefícios físicos e emocionais, tá? Então eu acho que pode ser um bom caminho. E também agora nesse momento, né, de isolamento, eu criei um grupo de yoga mesmo, com práticas de 1 hora certinho, como quem vinha até mim. E eu deixo essa aula gravada para que a pessoa faça a prática ao longo da semana, se quiser repetir várias vezes, ou no melhor momento que seja para cada pessoa, ok? Ok. Agora a Giza vai fazer a pergunta dela. Oi, Duda. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Acho que a aquariana gosta muito disso, né? Que sim. Eu nasci um dia depois de você. Sério? Sou do dia 15. Não, você nasceu. Eu nasci um dia depois de você, então. Eu sou do dia 16? 16. Então a Raquel Quinata é 14. Desculpa. Isso. Ô, Duda, deixa eu perguntar para você. O treino, né, da prática corpo e mente, que é yoga, ele melhora o sono? Porque eu tenho muita, assim, ansiedade, e depois, na hora que eu vou dormir, eu perco muito sono. Eu queria saber se tem a técnica, ou se o yoga acaba, se a gente fizer uma prática, né, se ele acaba melhorando ou atrapalhando o sono, como que é?
Gi, é muito boa a sua pergunta. O sono, ele é um assunto complexo também, porque pode ser por vários fatores, né? Geralmente é sim por alguma questão emocional, tá? Mas a primeira coisa que eu iniciei no YouTube foi dando dicas para as pessoas dormirem melhor, né? Desde dicas práticas mesmo relacionadas ao yoga, como dicas de, por exemplo, sair da frente dessa luz de aparelho eletrônico por pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Então dá uma olhadinha lá que tem bastante material em relação a isso, mas respondendo a sua pergunta, sim, algumas posturas, a prática do relaxamento profundo pode ajudar muito, mas algumas posturas direcionadas ajudam demais, porque essa linha de yoga que eu trabalho, ela tem um efeito de ativar o sistema parasimpático, e com isso, com certeza, a gente dorme melhor, tá? E só respondendo, talvez acho que ficou faltando um pouquinho da pergunta anterior, né? Para quem nunca começou, quem nunca fez nada e quiser sentir o efeito, eu realmente indico o relaxamento, porque quando a gente fecha os olhos e presta um pouquinho atenção na nossa respiração, que eu quero convidar vocês, a gente pode estar fazendo junto agora aqui, o simples fato da gente fechar os olhos e olhar um pouquinho para a nossa respiração, ela já tranquiliza, ela já normaliza um pouco. E a nossa respiração, ela está totalmente relacionada com o nosso estado emocional. Então, quando a gente tranquiliza a respiração, nós tranquilizamos o nosso estado emocional. E o inverso também é verdadeiro. Eu estou com uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais tranquila, veio um pensamento negativo na minha mente, a respiração se altera, tá? Então, o primeiro passo que eu sempre falo para todo mundo, vamos aprender a respirar, né? E é engraçado isso, porque vocês podem falar para mim, mas para todo mundo vivo aqui, a gente está respirando. Mas sim, existem maneiras de convidar para que a nossa respiração se torne mais profunda, mais plena, e com isso a gente possa obter todos os benefícios. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Lucas, que tinha falado antes, tinha mais perguntas? Vou fazer então aqui, presidente, enquanto o pessoal pensa em mais algumas, se for o caso. Eu queria saber, para mim, eu não sei se é um estereótipo correto ou não, mas a prática de yoga tem, você falou a questão religiosa, né? Que tem uma ligação, mas não necessariamente com uma religião só. Mas ela parece ser muito ligada com o budaísmo. Eu queria saber se essa percepção... Oi? Desculpa, eu não consegui te ouvir. Ligada a quê, Lucas? Com o budaísmo, com a religião, tá. Né? E eu queria saber se budismo, obrigado pela correção aí. Por isso que cortou errado. Essa percepção está correta ou não, e qual a razão disso? Tá. Na verdade é assim. O budismo eu não conheço muito a fundo, tá? Para falar com propriedade aqui, se alguém conhecer um pouco mais, por favor, coloca. Mas eu sei que muitas coisas, o budismo, ele pega algumas práticas do yoga e acrescenta na religião, tá? É importante a sua pergunta, porque isso é uma confusão que acontece muito. Yoga é uma religião? Não, não é uma religião, tá? Porém, é uma prática que estimula o seu desenvolvimento espiritual, do qual nós, como seres humanos, separamos a nível didático, porque nós somos uma coisa só: físico, mente e espírito, e espiritual, tá? Então, as três coisas estão relacionadas, e o yoga traz um olhar que engloba todos os níveis do ser humano, para o nosso desenvolvimento em todos os níveis, mas não é uma religião. Mas sim, algumas religiões
realizam algumas práticas semelhantes, tá? A prática da meditação, existe uma série de tipos de meditação, né? E sempre com o objetivo de acessar mais esse espaço interno nosso. Será que Muito bem. Sim. ajudou um pouquinho? Sim, faz bastante sentido. E aí, fazer uma última pergunta. Antes dela, só fazer um comentário que eu achei bastante interessante. Você falou que a prática de yoga trata muito da questão da ética. Então, a gente aprendeu hoje que yoga tem muito a ver com Rotary, porque uma das coisas que a gente pratica e que a gente prega em Rotary é a questão da ética profissional entre os seus membros e dos associados em relação à sociedade, a prática ética profissional. É um dos pilares de Rotary. Então, a gente aprendeu que yoga tem a ver com Rotary, né? A partir de hoje. Eu queria fazer 2 comentários e aí pedir para você relacionar com o yoga e fazer comentários em cima, porque foram coisas que você disse. A questão é que hoje psicólogos falam sobre isso, eu vi algumas lives também nesse sentido, que nós estamos passando por um período de luto, né? Como se fosse um luto, porque nós estamos perdendo a nossa liberdade, nós estamos perdendo, não necessariamente um ente querido ainda, né? Podemos passar por essa fase sem perder, mas nós estamos perdendo contato com pessoas, nós estamos vendo gente perdendo, isso causa um sentimento de perda para nós também, de certa forma, né? Então, eles falam que o sentimento de luto tem a primeira fase, que é a fase da negação e da raiva. E aí a gente vê que tem gente que se apega nessa fase e não consegue entrar em outras. Então, relacionar a questão da prática de yoga com isso e também com relação ao medo, né, que nós estamos vivendo atualmente, é óbvio, né, medo de pegar o vírus e medo de consequência econômica e medo de tudo que está acontecendo. Mas fazer uma correlação entre a prática de yoga e o combate no medo, porque passada essa fase, nós talvez não tenhamos mais medo disso. Mas uma coisa que a gente vê muito na nossa sociedade é o medo relacionado com a falta de segurança pública. Então, de repente, se a prática de yoga também pode beneficiar de uma forma permanente em função desse medo nosso que está na nossa cabeça, no subconsciente o tempo todo. Eu falo isso até por experiências próprias, aquele sentimento de quando você sai daqui e você está num país mais seguro, e você fica o tempo todo olhando pelas costas, o tempo todo olhando se o seu celular está no bolso, o tempo todo com medo do que, na verdade, nem existe. Porque essa falta de segurança pública, às vezes, está num lugar que ela existe, mas é difícil tirar isso da nossa cabeça. Está intrínseco no brasileiro isso, pela falta que nós temos. Então, era essa última pergunta aí, para você fazer um cenário de relação com o yoga com essas questões. Tá. Eu penso que eu não vou elaborar aqui as fases do luto, né? Porque eu acho que isso já foi feito aí pelas psicólogas, mas eu vou trazer um pouco em relação àquilo que eu já estava falando, daquela questão da nossa mudança neurofisiológica, né? Então, existem algumas partes no nosso cérebro que contribuem para essa reação exacerbada em relação ao medo, em relação ao perigo. E a gente, fazendo essa modificação a nível cerebral, a gente consegue reagir a isso de uma maneira diferente. E só para vocês terem uma ideia, o quanto é rápido, pessoas que começaram a meditar diariamente por 20 minutos, depois de 8 semanas já obtiveram essa mudança a nível cerebral, tá? Então, assim, é muito rápido mesmo. E existem posturas de yoga específicas para o medo, tá? Para, vamos dizer assim, despertar a nossa coragem interna. Mas, num primeiro momento, eu volto a falar da importância da gente aprender a respirar para se acalmar. Porque quando a gente respira de uma maneira mais completa, mais profunda, a gente já está mexendo com o sistema parasimpático e isso já faz a gente responder a esses estímulos de uma maneira diferente. Então,
Eu realmente gostaria, se vocês toparem, da gente fazer uma mini prática aí de 5 minutos. Vocês topam? Topamos. Sim, Duda. Ok, mas pode, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Daí, para finalizar, a gente faz essa mini prática. Mais alguma pergunta? O microfone está aberto para quem quiser perguntar. Pergunta aí, Thiago. Sempre tem pergunta aí. Tira uma da cartola aí. Ó, o Jorjão deixou a câmera desligada porque ele teve que sair, ó. Aí o pessoal não vê que ele deixa ligado como se ele estivesse na reunião. Agora a gente percebeu que ele não tá, ó. Só sem vergonha. Eu vou responder uma pergunta que não foi feita, posso? Pode. Na verdade é assim, eu sempre noto que existe uma busca feminina maior pelo yoga, pelo autoconhecimento, do que uma busca masculina. Então, como eu tô vendo que tem bastante homens aqui, eu vou pegar no pé de vocês também, porque é aquilo que eu falei no começo. Todos nós queremos mais equilíbrio emocional. Todos nós queremos saber lidar melhor com medo, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, né? Todos nós. Então, existe sim, porque eu já ouvi um certo preconceito de que, isso é para mulher, eu não tenho paciência para fazer isso, e eu não gosto disso. Mas eu sempre falo, gente, como que não gosta se nunca fez? É a mesma coisa de falar, não gosto de nadar, não gosto de nadar se nunca nadou e se molhou e entrou para saber o que é, sabe? Então, assim, o convite que eu faço é se permitam mesmo conhecer algo diferente. Eu acho que depois que conheceu e deu um tempo para processar isso, aí beleza, falar, não, isso não é para mim. Mas eu realmente acredito que a gente tem esse instinto de autopreservação e que sim, nós queremos mais saúde física, mais equilíbrio emocional, todos nós, né? E tá aí, são ferramentas simples, por isso que meu canal chama Vivamente Simples, porque é algo que desperta a nossa vitalidade interna, nossa força interior, com um método super simples. O Thiago vai. Thiago tá perguntando. Pode perguntar, Thiago. Eduarda, a gente vê agora que nem a gente teve já psicólogo, psiquiatra, enfim, teve vários profissionais aqui, até nutricionista, falando uma coisa que eu achei bastante interessante, que a prática da caridade libera hormônios, e aí por conta disso você se sente mais saciado, e enfim, né? Nós tivemos vários profissionais aqui, e me parece que é uma fala uníssona de que o tipo de medicina que o século XXI tem trazido é uma medicina mesmo do espírito, né? Do foco nas questões espirituais também, não só materiais. E aí eu gostaria de saber o que você tem pensado e visto sobre essa questão do coronavírus e como essa medicina, eu vou falar alternativa, mas nem sei se é alternativa. Alternativa porque nós somos do Ocidente e para nós é alternativo, né? Mas lá no Oriente nem tanto assim. Como está sendo lançada luz sobre esse tipo de medicina, essas práticas necessárias de meditação, etc. e tal? Como você enxerga e o que você acha que vai acontecer de agora, do coronavírus, para frente? Você acha que vai haver uma expansão dessas práticas, enfim, de toda essa questão? Como você está enxergando isso? Bem, na verdade, assim, eu acho que isso já vem se transformando ao longo do tempo, né? Há 20 anos atrás, quando eu fiz a faculdade de farmácia e direcionei para a área da homeopatia, eu tive uma professora que chegou para mim e falou assim, nossa, mas por que você vai seguir essa área? Você tem uma série de outras áreas para seguir, que você tem potencial para entrar numa indústria e tal. E por que você vai para a homeopatia, né?
Então, assim, isso era muito questionável há 20 anos atrás, do porquê que as pessoas seguiam esse caminho. Mas eu acho que isso vem mudando, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar yoga, também isso não era tão difundido como é hoje. E eu acho que está acontecendo um processo natural de evolução, né? No sentido de que antes a gente olhava só para o físico e não relacionava a emoção ao físico. Hoje a gente já relaciona, a grande maioria dos profissionais já relacionam a importância do nosso estado emocional para a nossa saúde física. E assim, as questões mais sutis, mais espirituais também, né? Então, eu vejo, e agora é uma opinião pessoal minha, que o ser humano, ele aprende muito pela dor, né? E nós precisamos mudar, né? Em muitos aspectos. Se a gente for olhar, todos os aspectos tinham uma deficiência muito grande. A saúde, a educação, a economia, a desigualdade social. Então, quando a gente não tem essa visão da espiritualidade, nós sentimos muito medo porque a gente se sente desconectado de um todo, de um fluxo universal, né? Quando a gente desenvolve um pouquinho mais esse conceito do qual isso é sentido internamente, de conexão com o todo, daí entra essa questão da caridade que você citou, que você descobre que quando você ajuda o outro, você está ajudando a si mesmo, e isso traz felicidade, né? Uma felicidade muito grande. Tem até uma frase que eu não vou lembrar para falar exatamente, mas tive que servir e quando servi descobri que isso era felicidade, né? E é bem aí, nós como seres humanos, a gente tá aqui para evoluir em todos os níveis, né? E eu realmente acredito muito que o ser humano, ele deprime se ele não ajuda, né? E ele ganha muito se ele ajuda o outro. Se a gente experimentasse essa sensação de segurança, do qual pode ser aí pelo um grupo pequeno, que seja o grupo do Rotary, onde um ajuda o outro, onde a dificuldade de um é a dificuldade do grupo, a gente se sente mais conectado, a gente se sente mais seguro, e nós estamos trazendo para um grupo pequeno. Se a gente olhar para isso como ser humano, né? Se um ser humano está sofrendo, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar esse ser humano. Então, eu vejo que nós, como sociedade, nós estávamos falhando muito nesse quesito, né? Como que a gente quer ter uma vida totalmente plena enquanto a outra pessoa está morrendo de fome? No yoga, eu ouvi isso e eu achei muito lindo e fez muito sentido para mim. Do qual a gente não tem o direito de descansar enquanto um ser humano no planeta estiver passando fome. Então, eu acredito que os convites na nossa vida sempre são feitos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento em todos os níveis. E se esse convite do corona está sendo tão intenso da maneira como está sendo, é para que a gente repense sobre os nossos valores, sobre os nossos hábitos de vida, sobre os nossos hábitos alimentares, sobre uma série de coisas. E eu acho que cada um, dentro da sua capacidade, vai sair transformado dessa fase, com certeza. E eu espero que a gente possa sair juntos de uma maneira muito melhor para construir uma sociedade mais justa. Porque quando a gente fala de sociedade mais justa, parece um discurso que muitas pessoas já fizeram, né, e fazem o tempo todo. Mas a nível prático, como eu posso olhar para uma sociedade mais justa?
dentro de mim. E daí eu volto lá no comecinho, olhando por mim. Quais são os meus valores? Quais são os meus hábitos? Será que eu estou, talvez, ajudando uma pessoa a matar a fome, mas existe algo dentro de mim que eu queira ser superior a outra pessoa, talvez por uma profissão, talvez por um bem material? Será que existe isso dentro de mim? Será que isso vai me levar para um espaço positivo ou por um espaço negativo? Né? Dentro do yoga existe uma frase que eu gosto muito, que fala que qualquer complexo de superioridade ou qualquer complexo de inferioridade é um desequilíbrio mental. Então, a gente sempre tem coisas, todos nós, para olhar, para desenvolver, para evoluir. Então, eu acho que esse baita convite que a vida está trazendo com o corona é que a gente repense muito em nós, em tudo isso que existe dentro de nós. E essa é uma pergunta que eu procuro me fazer diariamente, sabe? Como que eu posso atuar na vida da melhor maneira possível, né? Como que nós podemos atuar na vida da melhor maneira possível nesse momento? Para a nossa vida, para a vida das pessoas próximas, para a nossa comunidade. E vamos ampliar isso para o Brasil, para o planeta, né? Um vírus trouxe um convite gigante, do qual a gente pode olhar para... Não existe mais brasileiro ou americano, e sim todo mundo sofrendo da mesma doença. Isso faz um convite imenso para olhar que, independente de raça ou de país, nós somos seres humanos, com desejos básicos muito parecidos e necessidades básicas muito parecidas. E será que nós estamos contribuindo para que cada ser humano tenha isso com as nossas ações, com as nossas atitudes? Eu penso que seja por aí o convite de todo esse processo. Show. Eu vou só fazer mais uma pergunta rápido. Não é o meu caso, tá? Mas muita gente, Eduarda, encara yoga, meditação, homeopatia como, às vezes, muitos encaram como enganação, outros acham que não funciona, que é coisa de bicho grilo, outras pessoas acham que é legal tudo, mas para mim não serve. E a gente sabe, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre provas científicas de que realmente funciona, não é uma coisa de bicho grilo que, né, e assim, se tem essas provas e quais são porque assim, uma coisa é quando a gente ouve você falando, e para quem faz, é difícil que começa a parar, né, porque realmente a modificação da vida é grande. Mas a tendência é que as pessoas acham que é mentira. Que é mentira não, que, sei lá, o cara tá viajando, fumando maconha, ficou loucão, né? E não tem nada a ver, não tem nada disso. E tem essa pecha mesmo, esse tipo de alternativa, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho da yoga e a meditação por conta, né? E a ciência, por favor. Foi muito legal, Lucas, essa sua pergunta, muito mesmo, porque existe essa confusão, né? E eu falo que esse movimento nova era, vamos dizer assim, e esse lance good vibes, né? Tá muito relacionado, talvez, com uma tendência de pessoas abertas a olharem para novas coisas, novas possibilidades, mas a gente precisa tomar cuidado da maneira como a informação chega também, né? Porque a gente precisa ter consciência do quanto tem coisas que são mais desafiadoras falar, porque eu sei que vai ficar gravado no YouTube, né? Mas enfim, a gente precisa ter consciência do quanto isso é benéfico para o sistema ser divulgado e ampliado ou não,
né? Talvez esse seja um questionamento que a gente possa estar pensando aí. A nível de comprovação científica, eu falo que nós estamos na melhor fase do yoga, porque a neurociência contribui muito, né, com inúmeras pesquisas. Se vocês quiserem, depois eu posso estar deixando algumas coisas para vocês lerem. Mas sim, tem muita pesquisa saindo e cada vez mais. Na questão da meditação, nos últimos 5 anos, teve assim um avanço gigante, milhões de pesquisas acontecendo, então tem muita coisa acontecendo e por mais que não pareça, porque eu sempre direcionei, né, a minha linha aí para a homeopatia, para tudo isso, eu sempre fui muito questionadora, tá? E sempre me baseei muito na ciência. Me baseei sim pelo meu coração também, que sempre tive uma afinidade muito grande por isso. Mas sempre me baseei muito pela ciência. Então, ela está aí, ela está trazendo as provas necessárias, né? Isso está acontecendo, mas infelizmente isso é uma coisa que acontece das pessoas relacionarem o yoga, coisas alternativas a essa questão mais good vibes, e isso existe nesse público também, né? E ok, mas a gente não pode reduzir isso a só esse tipo de público, né? Eu acredito que seja talvez porque talvez exista uma abertura maior das pessoas quererem conhecer algo novo, né? Mas eu me sinto no dever de estar trazendo, né, por ter direcionado aí farmácia e todo esse lado mais científico, de estar trazendo. Por isso que eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Expondo algo que eu gostaria de expor para o maior número de pessoas possíveis e que nem sempre as pessoas dão essa oportunidade de ouvir, porque tem esse preconceito, isso daí não funciona, ou não tem nada a ver. E as pessoas não têm ideia do ganho físico, do ganho emocional e de todas as provas científicas que já existem em cima disso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a prática é muito boa também. Que bom. Vamos respirar. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Vamos fazer o testinho lá. Acho que a gente podia fazer, presidente, com ela, até pelo horário, né, que a gente tinha combinado, para a gente poder fazer o que o pessoal topou. Então, acho que a gente podia fazer isso agora. A atividade de respiração, a prática é isso. Então, eu vou pedir para vocês só desencostarem um pouquinho da cadeira, tá? Procura relaxar um pouco os ombros. E nesse primeiro momento, coloca uma mão no peito, uma mão lá no baixo ventre, embaixo do umbigo, e fecha um pouquinho os olhos. Sim. E com os olhos fechados, eu quero que você perceba qual mão que mexe mais. Se é a mão que está em cima ou se é a mão que está embaixo. E quando você colher essa informação, pode voltar a abrir os olhos, só para olhar um pouquinho aqui para mim. Geralmente, se a gente estivesse ao vivo, eu gostaria de saber de vocês quem está respirando mais em cima ou quem está respirando mais embaixo. Mas só para vocês saberem, quem sentiu a mão embaixo também mexendo, está tendo a respiração diafragmática mais completa. Quem sentiu só mais a mão que está em cima, nós estamos dentro de casa, seguro, mas nós estamos num padrão de respiração, talvez um pouco mais acelerado, um pouco mais ansioso, tá? Então, a ideia é desenvolver a consciência que todo o nosso tronco participa da nossa respiração, ok? Então, novamente, repousa as mãos sobre as suas coxas agora, bem relaxado, deixa os ombros relaxados e fecha os olhos. E com os olhos fechados, sente a sua respiração.
Não precisa modificar, não precisa fazer nada. Só sente o ar que entra e o ar que sai. E se você sentir que está ansioso, pode soltar um pouquinho o ar pela boca. Se você sentir que está ok respirar só pelo nariz também, por favor, permaneça assim. Com os olhos fechados, se for confortável para você, permanece assim. Se precisar abrir, também pode. Vem trazendo a consciência do ar que entra e do ar que sai através de você. E quem estiver respirando só pelas narinas, procura sentir o ar que entra e o ar que sai através das suas narinas. Veja se você consegue sentir o ar passando pelas bordas da sua narina. Nas próximas inspirações, visualiza agora os seus pulmões se expandindo como se eles fossem 2 balões, se expandindo para todos os lados, para as laterais, para cima, para baixo. E na exalação, sente todo o ar saindo do seu corpo. Então, quando você inspira, você visualiza seus pulmões se expandindo para todos os lados. Em exalação, você sente todo o ar saindo de dentro de si. Nas próximas inspirações, veja se você consegue sentir algum movimento no seu abdômen. Ele se expandindo na inspiração e contraindo na exalação. E então, de uma maneira bem gentil, comece a convidar para uma exalação um pouco mais profunda, um pouco mais lenta e uma inspiração um pouco mais profunda. Não precisa forçar, bem gentil. E agora imagina que junto com a sua exalação, você está conseguindo pôr para fora o que você não quer mais nesse momento. Então, junto com a sua exalação, vem soltando, liberando e exalando um pouco mais lento. Nas próximas inspirações, convida os seus recursos internos para se ampliarem dentro de si. Tranquilidade, generosidade consigo mesmo. E então, nesse momento, veja se é possível exalar um pouquinho mais lento, inspirar um pouco mais profundo. Permanece ainda observando o ar entrando através das suas narinas, seus pulmões se preenchendo um pouco mais para todos os lados. O abdômen se expande
E na exalação, abdômen contrai suavemente, todo o ar saindo através de você pelas suas narinas. Então faz mais algumas breves inspirações e exalações por um breve momento. E antes de abrir os olhos, percebe quais são as sensações que existem dentro de si. Faz uma respiração profunda e na próxima exalação pode vir abrindo os olhos. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Eu espero que a gente possa ter aprendido algo novo juntos essa noite e gostaria de me colocar à disposição para que a gente possa estar fazendo isso mais vezes. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Duda. Obrigada. Obrigado Abraço. pela participação. Em nome do clube, agradeço, né, a participação sua aqui com a gente essa noite. Né? Sinta-se convidado para continuar na reunião, se possível. Né? Eu vou só digitar para vocês o site do relaxamento profundo para vocês terem acesso. Tá? Ok, obrigado. Não tem. Acho que foi. Uma boa noite a todos. Espero que vocês possam ter desfrutado um pouquinho aí da prática de respiração. Se alguém quiser escrever para mim depois para eu saber como que foi, eu fico feliz. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu gostei bastante. Eu sigo você. Faço aulas também. Que bom! Acho que a Priscila também, eu vi ela me levantando a mão. Priscila também. Eu coloquei no Instagram também, tá? Ai, que Aí ótimo. embaixo, para vocês me seguirem, a gente poder estar juntos. E se alguém sentiu algum desconforto e não quiser estar colocando aqui, quiser estar escrevendo para mim, tá? Por favor, eu quero realmente abrir um canal aí que a gente possa estar pertos e que eu possa estar ajudando vocês aí de alguma maneira, tá bem? Também. Eduardo, o canal do YouTube é o mesmo nome também? É o mesmo nome, Vivamente Simples, o YouTube também. Então tá bom. Então, tá bom. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa Boa noite. noite, Duda. Tchau, tchau. Tchau.